Gênesis capítulo 26. Você vai deixar sua Bíblia aberta aí? Nós vamos conversando e lendo a Bíblia nesses minutos, tá bom? Gênesis 26, para quem não sabe, né? Essa piada é muito sem graça. Está no primeiro livro, é só abrir, né? Primeiro é muito sem graça essa, deixa essa passar. Então vamos lá, Gênesis 26, presta atenção no pastor. Esse livro, esse capítulo 26, ele está narrando um momento significativo na vida de uma pessoa chamada Isaac. Isaac, filho de Abraão, tá bom? Quero que vocês tenham essa percepção aí comigo. E o capítulo 26, que nós vamos ler um pedacinho dele, ele fala de uma bênção que Deus deu para Isaac num momento de adversidade da vida dele e da sua família. É isso que esse capítulo 26 está narrando. E aí, o reflexo é a percepção da fidelidade de Deus. Irmãos, isso é uma palavra profunda para o seu coração em nome de Jesus. Quando você está passando por tempo de adversidade, lendo esse capítulo 26, você precisa perceber alguém experimentando a bênção de Deus num momento de adversidade, mostrando que Deus cuida de Isaac, e Deus cuida do Márcio, e Deus cuida de você, mesmo quando você está enfrentando um problema de conflito no seu dia a dia. Muito bem, o Isaac com a sua família está numa terra chamada Gerar, certo? Uma terra chamada Gerar, no meio de uma região aonde um povo chamado Filisteu estava. E aí, Isaac decide cavar poços para poder receber água, para poder beber uma água, para poder alimentar os seus, e os filisteus se manifestam com inveja, de maneira hostil, e essa manifestação vem em forma de entupir poços, entulhar os poços que foram cavados, primeiro por Abraão, os servos de Abraão, e depois também por Isaac. Mas chega um momento que Isaac, os seus servos cavam um poço, os filisteus não ficam com inveja, não vão lá entupir esses poços. Isaac se estabelece nesse lugar, numa terra chamada Berseba, onde Deus renova as suas alianças com o Isaac e com a sua família. Então, o que nós podemos aprender desse texto? Eu vou trazer algumas lições objetivas e eu quero que você receba aí como palavra de Deus para a sua vida e para o seu coração. O que nós podemos aprender? Em primeiro lugar, a perceber a bênção de Deus em meio à adversidade, tá bom? O que nós podemos aprender? A perceber a bênção de Deus em meio à adversidade. Gênesis 26, eu quero que a gente leia primeiro o versículo 12. Diz assim o verso de número 12: Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Naquele ano, então, houve uma plantação de lavouras, e o Isaac, aqui diz o versículo, que ele colhe de uma maneira não comum, não era comum colher daquele tanto, sobretudo numa época aqui do contexto de escassez, gente, uma época de escassez. Então o versículo está destacando a bênção sobrenatural de Deus. O que o versículo está destacando? A bênção sobrenatural de Deus. A ênfase aqui, pois o Senhor o abençoou, está indicando que o sucesso de Isaac, o sucesso meu e o sucesso seu, não é devido apenas aos nossos esforços, não é só porque eu plantei, não é só porque eu trabalhei, mas é por causa da mão poderosa de Deus. A ênfase aqui é fazer com que eu e você olhemos para a mão poderosa de Deus, nos acheguemos a Deus, confiemos em Deus, porque o único jeito de você colher 100 por 1 é Deus colocar a mão para fazer uma obra extraordinária acontecer. E é isso que Deus faz com os seus. Verso 13, diz, versículo 13, coloca aí no telão:
Já pode deixar o versículo o tempo inteiro aí, tá, Bruna? Verso 13: Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Irmãos, o processo de Isaac é descrito aqui em 3 etapas, nesse versículo que vocês estão vendo aí. Primeiro, prosperar. Segundo, enriquecer. Terceiro, influenciar. 3 etapas no processo da vida de Isaac: prosperar, enriquecer e influenciar. Esse processo de enriquecer ou de prosperar e influenciar está destacando, está refletindo a contínua bênção de Deus sobre a sua vida. É isso que nós temos que perceber acerca de Deus para com as nossas vidas. Há um processo. Andar com Deus faz com que a gente viva um processo contínuo de prosperar, enriquecer e influenciar. Isso é muito amplo, é muito sério aqui, no contexto da antiga aliança, no Antigo Testamento. Essa questão de riqueza e prosperidade era algo frequentemente visto como sinais visíveis da bênção de Deus. Hoje não é assim. Estar rico, ser milionário não significa você ser alguém abençoado por Deus. Mas na antiga aliança, você viver prosperidade e riqueza é sinal de que Deus estava com a mão sobre a sua vida. Bom, vamos dar um pulo aqui, o verso 14. Verso 14 diz assim: adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois, tantos servos, que os filisteus o invejaram. O homem ficou rico, o homem prosperou tanto, que por causa disso, houve inveja entre os filisteus. Aqui nós temos a inveja como o início de uma série de conflitos, irmãos. Vários conflitos passaram a surgir a partir desse momento e da inveja. O que essa narrativa está sublinhando? O que essa narrativa aqui está mostrando para nós hoje? Está mostrando que a bênção de Deus pode também provocar reações negativas, né? na vida daqueles que não compartilham ou que não compreendem a bênção de Deus. A gente precisa ficar atento para essa realidade. A bênção de Deus não é apenas um sinal da graça dele sobre a nossa vida. A bênção de Deus também pode ser uma fonte de tensão e de conflito. Estão entendendo isso, gente? Às vezes pode acontecer. Às vezes bênção atrai oposição. Às vezes bênção atrai oposição na vida daqueles que estão ressentidos do favor de Deus a nosso favor. Eu quero que você imagine, por exemplo, sei lá, um empregado crente, alguém, um servo de Deus, dedicado no seu trabalho, trabalhou duro, ficou focado, e aí de repente recebe uma promoção, né? Ele vai lá para a liderança na sua empresa. Isso, mesmo sendo um sinal do reconhecimento ou da bênção de Deus, pode começar a provocar uma tensão, uma inveja ali nos colegas, e às vezes colegas começam a tratar com frieza, começam a tratar com hostilidade, porque estão invejando essa pessoa. Então, a mesma bênção de Deus pode gerar esse tipo de conflito. O que eu quero trazer para os irmãos nesse momento? Eu quero trazer para os irmãos a consciência de que as bênçãos de Deus em nossas vidas pode provocar reações adversas na vida de outras pessoas. E isso pode ocorrer no ambiente de trabalho, isso pode infelizmente ocorrer na família, e infelizmente muitas vezes também pode ocorrer até dentro da igreja. Se você não estiver atento, não tomar cuidado, isso pode ocorrer. Quando e se isso ocorrer, ou estiver ocorrendo na sua vida, a nossa palavra é fundamental o crente manter uma postura humilde, o crente reconhecer que tudo que ele tem, tudo que está acontecendo vem das mãos de Deus, e ele precisa continuar humilde, tranquilo e atento para que ele possa glorificar a Deus e abençoar outras pessoas. A bênção de Deus na nossa vida é para glorificar o Senhor, manter a gente humilde e abençoar outras pessoas. Você recebe a bênção, regozija-se com a bênção e reparte a bênção. Receber, regozijar e repartir. Dá um sermão aí já, né? Receber,
regozijar e repartir. 3 pontos. Presta atenção nisso. Segunda coisa que a gente aprende com esse texto é que nós precisamos persistir em fé, ou na fé, em meio à oposição. Persistir na fé. Esse ponto parece ser batido, repetitivo demais, mas é uma necessidade, porque por vezes nós amolecemos, por vezes nós recuamos, por vezes nós retrocedemos, por vezes nós desistimos. Versículos 15 em diante. Vamos lá. Olha o verso 15. Por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaque, que tinham sido cavados pelos servos de seu pai Abraão. Então veja bem, houve um entulhamento de poços, e esse entupimento de poços era um ato de hostilidade. O objetivo era cortar a fonte de água de Isaque. O objetivo era enfraquecer Isaque, era prejudicar a vida dele, a sobrevivência estava ali. Os poços cavados e água naquela época era sinal de prosperidade para os rebanhos. Rebanho não vai multiplicar se ele não tiver água naquele lugar. Versículo 16 diz: por fim Abimeleque ordenou que Isaque deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele, você se tornou poderoso demais para nós. Abimeleque era rei dos filisteus, gente. E o Abimeleque aqui, ele vê a prosperidade de Isaque como uma ameaça. O inimigo lá está vendo a prosperidade de Isaque como uma ameaça. Essa ordem para Isaque ir embora, separar deles, é uma demonstração de que a bênção de Deus sobre Isaque era muito evidente, de tal forma que os reis estavam percebendo. Os grandes percebiam a bênção de Deus. Quando Deus começa a abençoar, pessoas vão perceber. Quando a mão de Deus vem sobre nós, pessoas que estão à nossa volta, e até maiores do que nós, começam a perceber. A prosperidade de Isaque acabou sendo motivo de preocupação para alguns líderes locais. Verso 17 e 18, olha o que diz. Então Isaque partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. Reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. O que o texto está dizendo é que o Isaque, ele continuou a buscar sustento e buscar herança nos poços que o seu pai tinha cavado, que o Abraão tinha cavado. Então ele reabre os poços. Isaque então não só busca recursos, mas ele também busca reafirmar a sua identidade. Ele busca reafirmar a herança como filho de Abraão. Então, quando ele vai lá nos poços que o pai dele cavou, ele está dizendo: ó, eu tenho uma herança, eu tenho uma filiação. Eu não sou alguém solto e perdido desse mundo, eu tenho uma identidade. A persistência do Isaque aqui em reabrir os poços, mesmo depois da oposição dos filisteus, demonstram fé e determinação, coisa que o servo de Deus tem que ter, fé e determinação. Versículo 19 e 20, vamos embora. Os servos de Isaque também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Verso 20, contudo os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque. Essa água é nossa, diziam eles. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque. Ezeque, disputa. Ezeque, contenda. Aqui retrata uma oposição contínua que o Isaque enfrentava, oposição frequente, constante. Mesmo ele descobrindo uma fonte de água nova, o Isaque tomou uma decisão: eu não vou entrar em luta física, eu não vou criar confusão, eu não vou brigar com as pessoas que têm inveja, eu não vou brigar com as pessoas que estão me caluniando, eu não vou entrar em disputa. Ele percebe a disputa, se afasta com o objetivo de manter a paz. Versículo 21. Verso 21, em seguida os homens de Isaque cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele, por isso Isaque chamou de Sitna. Sitna, oposição,
Sitna, inimizade. Aqui mais uma vez Isaac enfrenta oposição quando ele tenta se estabelecer. Acontece conosco muitas vezes, irmãos. A gente tenta se estabelecer, se firmar, fortalecer, dar seguimento na vida, nas várias áreas da nossa vida, e a gente vai enfrentar isso. E essa repetição de disputa está sublinhando a perseverança de Isaac. Essa frequência de disputa está mostrando a disposição do crente Isaac em evitar conflitos, confiando que Deus é o Deus provedor da sua vida. No lugar certo, na hora certa, Deus iria prover para ele. Eu não preciso entrar em briga e em confusão para conseguir aquilo que eu preciso tanto, porque na hora certa e do jeito certo, a bênção de Deus vem sobre a minha vida e a vitória chega. É isso que ele está ensinando. Verso 22. Isaac abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez, ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaac o chamou de Reobote, pois disse: finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. Reobote, amplidão, Reobote, espaço. Aqui, finalmente, o Isaac encontra um lugar para poder viver em paz. Ele encontra um lugar para viver sem oposição. Veja aqui que esse versículo 22 é uma declaração de que, preste atenção na declaração: apesar das muitas dificuldades, Deus providencia um lugar de bênção e prosperidade. Apesar das muitas lutas que o crente vive, chega um momento que Deus providencia um lugar de bênção, um lugar de prosperidade. Por isso é importante perseverar, mesmo em meio à oposição. Não deu certo aqui, não desista, cava outro aqui. Não deu certo aqui, não brigue, cave outro aqui. Não deu certo aqui, não desista, cave outro ali, porque não chegou o momento e o lugar de a provisão de Deus cair sobre a sua vida, porque quando chegar vai ficar claro. Vai ficar claro, você não precisa de criar situações, você não precisa brigar, você não precisa, o momento e o lugar vem da mão de Deus. Quando chegar, a água vai jorrar, a contenda vai parar de existir, e você vai prosperar e será abençoado, porque tem a ver com a bênção de Deus. Amém, gente? É isso que nós precisamos colocar no nosso coração. Terceiro e último ponto, eu vou pregar ele com 2 minutos. A paz e a renovação das promessas. Paz e renovação das promessas. Verso 23. Dali Isaac se mudou para Berseba. Berseba é um lugar de significância espiritual e histórica. Berseba, porque foi lá em Berseba que Abraão fez uma aliança com Abimeleque e chamou o lugar de poço do juramento. Abraão, pai de Isaac, foi lá que ele fez uma aliança. Então, quando Isaac muda para Berseba, ele está fazendo o quê? Retornando para o lugar da promessa. Olha isso, ele retorna para o lugar da promessa, onde Deus já tinha mostrado a sua fidelidade à sua própria família. Isaac está dizendo: eu quero andar alinhado com Deus, eu não quero distanciar da promessa de Deus, eu não quero fugir da bênção de Deus. O lugar de ser abençoado é onde Deus renova a sua aliança, é onde Deus abençoa com a sua aliança. Verso 24, diz: onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Olha isso, não tenha medo, pois estou com você e o abençoarei, multiplicarei seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Deus aparece a Isaac e renova com ele as promessas que tinha feito com seu pai. Deus tinha firmado com seu pai, agora renova com ele. E essas promessas são essenciais para a gente poder continuar confiando em Deus, irmãos. Isaac precisava disso, era um empurrão para ele continuar confiando em Deus, mesmo em meio àquelas adversidades. A frase que eu quero destacar aqui, volta aí, Bruninha, por favor, um pouquinho. Isso. Não tenha medo. Olha o que está dizendo aí: não tenha medo, pois estou com você. Essa frase é uma lembrança poderosa da presença constante de Deus. Por que você não vai ter medo? Porque eu estou com você. Por que você não vai estar brigando com o outro por causa dos problemas, dos conflitos? Porque Deus está dizendo: eu estou presente com você. Na hora certa o poço vai surgir, a água vai brotar e eu vou te dar paz. Verso 25. Isaac construiu ali
um altar e invocou o nome do Senhor, armou o acampamento naquele local, e seus servos cavaram outro poço. Colocar um altar simboliza adoração, simboliza gratidão. Quando você fala, estabeleceu um altar, eu estou diante de Deus, reconhecendo a bondade de Deus, o poder de Deus, estou adorando a Deus porque Ele é fiel. O altar no Antigo Testamento era exatamente isso, eu reconheço as bênçãos do Senhor. Ele cava outro poço, reafirmando aqui a sua confiança na provisão de Deus. Ele cava outro poço dizendo, eu quero me estabelecer aqui, eu não vou embora desse lugar. Ele já tinha um poço aqui, mas ele diz, eu vou cavar outro no mesmo lugar. Deus, eu estou manifestando que aonde está a aliança, onde está a bênção, onde o Senhor está, é lugar onde eu vou permanecer. Eu não saio desse reduto, eu não saio desse ambiente, o ambiente da bênção, o ambiente da presença, o ambiente da aliança. A igreja, o lugar do culto, o lugar da ceia, o lugar da comunhão, é o lugar onde eu me estabeleço, onde eu permaneço. É o único lugar em que eu posso ser abençoado, apesar das disputas, dos conflitos que eu possa experimentar. Bom, o ponto alto da nossa palavra é entender que assim como Deus foi bom para com Isaac, assim como Deus foi bom para com ele, o Senhor é fiel para cumprir as promessas dele para as nossas vidas por meio de Cristo Jesus. Esse é o ponto alto. Você precisa entender que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o cumprimento da bênção de Deus. E é em Jesus Cristo que nós vamos encontrar a paz verdadeira, nós vamos encontrar a renovação, nós vamos encontrar a provisão, o suprimento. Isaac cava poços, Isaac constrói altares. E o Senhor Jesus Cristo foi quem cavou o poço mais profundo. Foi o Senhor Jesus Cristo quem cavou um poço que jorrou água para a nossa vida, quando Ele morre na cruz do Calvário. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, Ele estava acabando com essas intrigas com filisteus, ou com o pecado, com o inimigo da nossa alma. Quando Jesus morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia, Ele vence esse inimigo, dá para a gente a condição de saciar a nossa sede. Dá para a gente a condição de descansar nele. Nós nos aliançamos com Jesus por meio do batismo. É por isso que nós pedimos o batismo, por isso nós somos batizados, por isso nos tornamos membros da igreja, por isso que nós permanecemos no lugar da bênção. O lugar da bênção é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos orar. Senhor, nós aprendemos acerca da importância da fidelidade e da perseverança. Nós queremos aqui que o Senhor olhe para nós como famílias, como igreja do Senhor, e nos permita encontrar os poços, encontrar esse lugar da bênção, vivenciar esse lugar da água que jorra, que nos faz superar crises e adversidades, dificuldades. Livra-nos, ó Deus, de enfrentarmos oposições com a nossa carne e do nosso jeito. Nos ajude a confiar na provisão do Senhor, na providência do Senhor, que já foi manifestada na pessoa de Jesus. Se alguém aqui, ó Deus, enfrenta algum tipo de luta, de desafio, algo forte, algum tipo de adversidade, que o Senhor conceda a graça da perseverança, de continuar cavando poços, de confiar, aguardando no momento da provisão, da providência do Senhor, e que o Senhor se manifeste. Que o Senhor se manifeste, trazendo vitória sobre o inimigo, trazendo a Deus água abundante, de maneira que os filhos do Senhor sejam dessedentados pela presença e o poder espiritual que recebemos por meio do Espírito Santo do Senhor. Oramos agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar.